E voltamos a falar da eleição suplementar ao Senado. O PSL e o Democracia Cristã escolheram o estadual Eliseu Nascimento do DC para disputar a vaga ao Senado. E também aí no lugar do deputado Nelson Barbudo, que era um pré-candidato do partido. E para falar sobre esse assunto aí, sobre essa eleição suplementar para o Senado, está aqui ao vivo na bancada, no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o deputado Eliseu Nascimento, do DC, que é a Democracia Cristã. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Um privilégio muito grande estarmos aqui mais uma vez aqui no Jornal do Meio-Dia. Deputado, essa candidatura aí do senhor, ela já está confirmada ou ainda não? Bom, ou o senhor pode compor aí com algum outro candidato? Tem essa possibilidade ou não? Diante do crescimento do nosso nome no pleiteio da vaga de Senado, né, deixada aí pela juíza Selma, nós fomos procurados por partidos, a exemplo do próprio PSL, para essa construção. Né? E essa construção do DC, Democracia Cristã, com o PSL, isso foi um trabalho feito pelas gremiações nacionais. Então, reuniu-se os presidentes nacionais dos partidos e nós fomos procurados devido a algumas pesquisas, inclusive de bastidores, que chegou a conhecimento desses, e assim sendo, o nosso nome foi homologado como o pré-candidato a senador pelo Democracia Cristã, com a primeira suplência do PSL. Nós já fomos procurados por grupos, né, de outros partidos para recuar e sairmos como primeiro suplente ou até fazer uma construção de composição. Hoje eu estou no mandato de deputado estadual. Este mandato hoje ele tem sido muito positivo para a população mato-grossense, mas nós também somos partidários e também nós visamos também essa busca por uma representatividade maior da nossa população. Agora, qual que vai ser a maior bandeira? Porque o PSL, o senhor, para mudar de partido, deve estar de acordo com todas as ideologias do PSL. E o senhor vai levantar essa bandeira nessa pré-candidatura, nessa candidatura ao Senado, a bandeira do partido, que ficou conhecido aí por ser o partido do presidente Jair Bolsonaro? Bom, a bandeira do Democracia Cristã... Quais ideias mudaram, por exemplo, com a saída do presidente? A bandeira do Democracia Cristã sempre foi uma bandeira que nós adotamos de forma independente, formar política independente. Né? Nós estamos fazendo essa composição com o PSL, mas no mesmo intuito. Inclusive, um pedido do próprio senador Major Olímpio, que é militar, que hoje tem um trabalho excepcional lá no Senado, também da própria deputada federal Janaína Pascoal, né, que também participou dessa costura, e também da senadora lá do Mato Grosso do Sul. Assim sendo, né, a ideologia que nós temos é a mesma que nós vamos continuar adotando, a de sempre, que é fazer a política de forma independente, buscando sempre pautar dentro das verdades, honestidade e transparência, buscando sempre a defesa dos menos favorecidos, da população mais humilde e carente. Né? O governo federal, o presidente Bolsonaro, ele foi eleito pelo PSL, o PSL tem esse reconhecimento, né, da participação do presidente. Outros deputados também foram, inclusive eu fui um dos que levantei a bandeira do presidente Jair Bolsonaro aqui no Mato Grosso no segundo turno, né? Não no primeiro turno, porque nós tínhamos candidatura própria e a fidelidade partidária, isso é muito importante e respeitado pela nossa pessoa. Então nós fizemos essa construção e essa construção será adotada. Então aquilo que é benéfico, né, adotado pelo presidente nacional, nós iremos trabalhar para que seja aprovado. Então hoje nós temos dentro do PSL o Major Olímpio, que é uma grande liderança e que tem feito um trabalho da mesma forma que é o trabalho independente. Agora o presidente Jair Bolsonaro pode ter aqui em Mato Grosso um candidato dele, né? O deputado federal José Medeiros. E a pergunta que eu faço é a seguinte: como é que o deputado Eliseu Nascimento vai enfrentar aqueles que esbanjam o poder político
de um lado, e tem também aqueles outros candidatos, né, que esbanjam o poder econômico. Sim, nós adotaremos a mesma política que nós sempre adotamos, que é com programas de trabalho de forma a atender os anseios da sociedade como um todo, né, e não o favorecimento de meia dúzia de bacanas. Hoje o governo ele tem seus coligados ali, pretensos candidatos a senador, né, que quer manter aí esse monopólio de governo adotado por ele, né, de taxação, aumento de impostos, ICMS e outros. Temos aí também aí essa gana, né, pela retirada de direitos de servidores públicos, e isso são coisas que nós viemos contrário, né, e nós iremos adotar a mesma política de defender que esses tipos de ações não sejam praticadas lá dentro do Senado, inclusive a pedido do próprio governo, que tem uma força muito grande hoje dentro do Senado Federal e da Câmara Federal, né? Então aquilo que for benéfico, com certeza, como senador, nós traremos ao Estado de Mato Grosso, que seja com parceria ou que não seja em parceria com o governo do Estado. Agora, o que nós não podemos é ser um instrumento usado pelo governo do Estado para adotar coisas que irão prejudicar a população, como é o caso aí dessa taxação aí dos impostos, que está um absurdo aqui no Estado de Mato Grosso. Deputado, vamos à participação do telespectador do Jornal do Meio-Dia aqui pelo WhatsApp. Quero saber do deputado como vai ficar os vigilantes com essa nova lei. Bom, os vigilantes, eles entram dentro de um processo que o governo implantou uma nova lei, que é uma lei aí da proporção, a inclusão. Até para o nosso telespectador, desculpa interrompê-lo, entender, a gente tem uma outra mensagem também que é um pouquinho mais completa. O Claudinei, ele pergunta para o deputado se ele vai acabar com os vigilantes em órgão público, pais de família, para colocar militares aposentados. O senhor chegou a propor isso, deputado? O governo do Estado ele tem alguns vencimentos de contrato com empresas de vigilante, e diante desse vencimento de contrato, outras licitações irão ser adotadas. O que o governo encaminhou para a Assembleia Legislativa, que teve a votação unânime dos 24 deputados, foi um projeto de lei na qual os militares da reserva, de forma proporcional, poderia ser incluso, né, nas forças de segurança novamente do Estado. E prestação de serviço, isso já acontece inclusive desde 2007. Então isto não é uma lei do deputado estadual Eliseu Nascimento e de nenhum outro deputado. Então da mesma forma que os demais deputados votaram, o deputado Eliseu também votou. Então acredito que a cobrança, né, dos vigilantes, elas são viáveis. Inclusive recebemos o sindicato dos vigilantes na data de ontem para que nós possamos viabilizar um diálogo com o governo do Estado referente a essa situação. O que nós não podemos permitir é que pais de famílias sejam desempregados. E isto também é um trabalho que nós buscaremos dentro do Senado Federal, inclusive a questão do porte para os vigilantes. Até porque fazem um serviço brilhante dentro de um cenário econômico e de empresas privadas e até muitas vezes estatais e também estaduais, e no momento que vão para o seu descanso, acabam aí pagando um alto preço, às vezes com a própria vida. Deputado, o governador Mauro Mendes esteve esteve nesta quinta-feira lá na Assembleia Legislativa. 2020, então, não vai ter RGA. Bom, essa prática do governo de não pagar o RGA, acredito que vai empurrando sempre, buscando dizer que a culpa é sempre do servidor, que a culpa da lei de responsabilidade fiscal. Hoje eu fiz uma pergunta para ele, Lúcio, na questão da promoção por requerimento dos policiais militares, que estão indo para a reserva, que no ano passado o governo do Estado ele suspendeu o direito da aposentadoria desses militares, porque não estava programado cumprir a questão da promoção por requerimento. E ele simplesmente, de forma resumida, disse que não saberia responder. No ano passado ele alegou que seria devido ao decreto de estado de calamidade financeira,
já este ano, ele não sabe responder o porquê que não está sendo cumprido. E além do mais, não sei se a sociedade mato-grossense sabe, né, os policiais militares estão suspensos de fazer o agendamento da sua aposentadoria pelo MTPrev. Não sabemos a que tipo de governabilidade que o governo quer levar e está adotando, né, porque o cidadão ele contribuiu durante toda a sua vida, cumpriu rigorosamente os seus descontos e agora que é o momento dele estar indo para o seio da sua família descansar, ele não está podendo porque está suspenso por causa do MTPrev. Então suspendeu ano passado, já ganhou 1 ano a mais de trabalho de graça do policial militar e do bombeiro e agora continua com a mesma prática, adotando, empurrando com a barriga para que os militares não aposentem. Então isso é uma situação muito lastimável que nós temos em relação ao governo e que os militares estão revoltados. E nós, como militar, né, nós temos que trabalhar na defesa disso. Além dessa questão do próprio RGA que você colocou, que eu acredito que ele vai empurrar esse ano e sempre buscando taxar a sociedade ou aumentar impostos para justificar que tem que ser pago, o senhor quer falar, tem que ser pago o RGA. O senhor quer dizer o seguinte, a crise não é do tamanho que o governo fala, é isso? Eu acredito que não seja. Eu acredito que meia dúzia de bacanas estão isentos de pagar os seus impostos e a sociedade está pagando esse alto preço. E sempre tentando fazer o convencimento aos servidores públicos que o governo do estado está buscando resolver a questão para poder cumprir o RGA. Esse sonho que nunca se realiza. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, Lúcio, Nayara, e sempre estamos à disposição para poder participar desse grande jornal que é o líder de audiência no meio-dia. Obrigado. Obrigada, viu, deputado?